E falando em tempo, a ausência de chuvas regulares pode causar o chamado estresse hídrico nas plantas, comprometendo a produtividade das lavouras. Mas existem algumas medidas que podem amenizar esse problema. Veja os detalhes sobre este assunto na entrevista que a jornalista Sara Kirchhoff fez com o engenheiro agrônomo lá em São Paulo. Recentemente, as chuvas irregulares e as altas temperaturas retiraram uma boa parte do potencial produtivo da soja aqui no Brasil, reduzindo as expectativas de produção da oleaginosa. E para contornar também esse problema, a questão da condição de solo pode ser fundamental. Eduardo Silva e Silva, engenheiro agrônomo, está aqui comigo mais uma vez e vai explicar para a gente de que forma que essa condição do solo consegue resolver problemas como esses que envolvem o clima. Bem-vindo ao SBA novamente. Olá, Sara. Pois bem, a questão do solo é uma questão muito curiosa, porque a gente tem revisitado alguns temas discutidos desde a década de 80, Sim. Principalmente rotação de cultura voltou a ser pauta, construção de fertilidade de solo, né? E essa questão de descompactação principalmente. Então vejam só, são temas que a gente tem tratado há muito tempo, mas que toda hora a gente precisa rediscutir. Mas o que a gente precisa agora é colocar energia e aplicar efetivamente toda essa questão que faz um sistema resiliente. Tá? O que significa isso? Eu tenho que trabalhar o solo, que é o maior patrimônio que o produtor tem. Eu tenho que trabalhar para ele bem esse ano inteiro e deixá-lo em condição de começar a trabalhar bem o próximo ano e assim por diante. Isso é pensar num sistema resiliente. Ele próprio vai se condicionando para ter uma melhor resposta depois na planta, que é o que se procura. E de que forma que ele compensa o déficit hídrico, vamos dizer assim? Então vamos lá, manejo principalmente, né? E manejo, quando eu estou falando principalmente de rotação de cultura. Sim, né? Sistema de rotação, não plantio, né? Direto, por exemplo. Sistema de plantio direto é uma alternativa muito interessante, muito utilizada no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Qual é a diferença do sistema para o plantio? O plantio, por exemplo, se eu planto trigo no inverno e soja no verão, todo ano, vai desgastar igual. Isso é plantio. Sim. Sistema, eu penso, o que eu posso fazer de cobertura esse ano, qual é a próxima cultura que eu posso botar numa janela. Pro solo Exatamente, coisa, né? Eu estou pensando no sistema. Qual é o efeito disso no solo? O efeito disso, junto com alguns produtos-chave, como o sulfato de cálcio, que é um condicionador, e produtos à base de material orgânico, né, faz com que o solo, através de uma química, afrouxe, passando por um componente físico, e essa física cria condições com que a raiz vai mais profundamente, podendo beber mais água lá em períodos de estiagem, e no período de excesso de chuva, ao invés de eu ter um alto índice de escoamento superficial, lavando todo aquele investimento do produtor, que muitos fazem na linha e a profundidade ela é pouca, facilmente lavado, a água infiltra muito bem. Então, qual é a vantagem de se infiltrar muito bem? Quando eu tenho muita chuva, eu não perco o que foi investido. E quando faltar chuva, aquela água que infiltrou está reservada lá embaixo. Serve para os dois casos. Então, é uma poupança duas vezes. Né? Então, vocês vejam só que o investimento num manejo simples, né, com um produto certo, não é um produto caríssimo, uma commodity como o NPK que vem de fora, produto brasileiro, não está perto da gente. Eu ia te perguntar, falando disso aí de preço, quanto que representa dentro do orçamento do produtor, quanto que deve representar dentro do orçamento do produtor a questão da preocupação com o solo, com esses componentes aí que você está falando? Pois é, se a gente pegar uma referência como a gente pega na Conab, que faz o balanço ou o levantamento do custo por parâmetro na planilha de custo de uma propriedade, pegar uma planta de lavoura, está em torno de R$600 por hectare de investimento R$600 ano em fertilizante, tá? Que geralmente são importados também. Geralmente importados. Se a gente for pegar agora dentro desse valor de investimento e considerar condicionadores de solo como o sulfato de cálcio, gesso, e o corretivo de solo de acidez, o calcário, o carbonato de cálcio, o óxido de cálcio, isso representa 15% a 20% desse investimento. Então vocês vejam só, esse investimento de 15% a 20% naquilo que condiciona e corrige, ele pode proporcionar um aumento no rendimento da cultura de 60% a 70%. Isso é muita coisa. É um ganho muito grande, né? Claro. Né? E o produtor que aceita essa ideia... Isso já, desculpa te interromper, já na mesma safra. Na mesma safra, exatamente. Porque a correção somente com calcário, conhecido corretivo de acidez, ela não é um efeito imediato.
né? Por isso que o produtor que está atento, ele quer saber o PRNT do calcário, né? Que é o quanto ele pode reagir em 3 meses e o quanto vai demorar para reagir. Em contrapartida, quando eu trabalho com gesso agrícola, que tem uma alta solubilidade, a resposta, na maioria dos casos, é mais rápida, né? É perceptível ao produtor. É tão perceptível que na safra ele já tem parâmetros qualitativos que ele mesmo narra para quem o orientou. E no final da safra ele vai vir com um parâmetro quantitativo, né? Por isso que quem adere a essa ideia não abandona essa ideia nunca mais. Bacana. Cuidados importantes, né? Então, para aumentar a produtividade e, claro, sempre pensando na rentabilidade lá do produtor, né, Eduardo? Exatamente. Se a regra fosse eu produzo mais colocando mais NPK, por exemplo, que é importante, mas não é a única solução, eu, ao invés de botar 300 quilos, eu botava 1.000 para colher um patamar de 120 sacos por hectare. Mas o produtor sabe que não é assim que funciona. Então eu mando o recado, nem menos nem mais, mas o necessário. E o necessário muitas vezes, quando o produtor abre a cabeça para isso, de colocar um cálcio, um enxofre junto, saber manejar um magnésio, saber tirar o que ele não precisa mais investir. Tem muito produtor investindo em fósforo e tu faz uma análise de solo, está sobrando fósforo, mas a planta não come porque está com problema de pH. Tem que ter o equilíbrio. Exatamente, é o exato. Então isso é muito perceptível no bolso dele depois. Aí depois a gente cai na graça e a gente volta, né, e continua esse projeto. Tá certo, Eduardo. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos e volte sempre. Muito obrigado. Esse foi o engenheiro agrônomo Eduardo Silva e Silva e nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês.